Agora a gente atualiza a situação da guerra que segue lá no leste europeu. A Rússia voltou a ser atacada hoje. E do lado da Ucrânia, uma criança morreu em meio a um bombardeio russo. A nossa correspondente, Priscila Yazbek, vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Pri, muito bom dia daqui do Brasil para você. Nos atualiza sobre essa situação dessa guerra interminável. Cada dia parece que o fim está mais longe, hein? Exatamente, Stephanie. Bom dia a todos que nos acompanham. Os ataques seguem intensos, se intensificaram bastante nessa semana, tanto do lado dos russos quanto agora também do lado dos ucranianos. Eu vou começar falando sobre esse ataque, então, que aconteceu na Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, esse ataque matou uma criança e deixou 22 pessoas feridas, e entre essas pessoas feridas também algumas crianças, isso nos arredores de Dnipro, que fica no sudeste do país. Um míssil atingiu prédios residenciais, inclusive o presidente Volodymyr Zelensky fez um post mostrando esse ataque, esses prédios residenciais, e disse que mais uma vez a Rússia prova que é um estado terrorista e que os russos assumirão a responsabilidade por tudo que for cometido contra o nosso estado. Um alto comandante da Ucrânia também disse que a Rússia está sofrendo perdas significativas em torno da cidade oriental de Bakhmut, e ontem o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia está se preparando para uma grande ofensiva. Então, como você falou, Stephanie, parece que a guerra está longe de terminar ainda. Agora, falando sobre as ofensivas por parte dos ucranianos, ou supostamente por parte dos ucranianos, porque essa é a versão dos russos, os ucranianos não confirmam. As autoridades russas seguem dizendo que drones estão atacando território russo, estão fazendo ataques principalmente na região leste do país, em Belgorod, e 2 pessoas foram mortas em um bombardeio que aconteceu nesse sábado. O governador da região disse que 4.000 pessoas foram retiradas dessa região, entre elas muitas crianças, justamente por causa desses ataques com drones. Os russos também disseram que conseguiram impedir uma ofensiva terrestre na região, e o governador da cidade disse que a sua região agora vive em condições de guerra real. Só para a gente finalizar e trazer um resumo desse momento da guerra, Stephanie, o que se viu nessa semana foram ataques, então, drones acontecendo em Moscou, isso segundo as autoridades russas, e isso traz um efeito psicológico muito importante para a guerra, porque desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a guerra se dava em solo ucraniano, mas agora, então, os russos começam a falar sobre esses ataques com drones dentro do território russo, inclusive um ataque, esse é o que mais chamou a atenção, dentro de Moscou, que atingiu um prédio, inclusive numa região nobre de Moscou. Então, apesar de os danos físicos terem sido restritos, apenas algumas janelas que ficaram quebradas, também algumas pessoas que tiveram ferimentos leves, o efeito psicológico é grande, porque os russos que viam a guerra acontecer além das suas fronteiras agora começam a ver a guerra se aproximando. Volto com vocês, Stephanie.